longanimidade, que segundo o dicionário americano Webster, é a longa e paciente resistência perante as dificuldades da vida, será o nosso subtema de hoje, visto como mais um dos nutrientes, uma das virtudes do fruto do Espírito. Longanimidade é aquele que tem ânimo longo, aquele que não desanima, aquele que persevera. É nessa via que nós vamos navegar juntos nesta manhã. O texto base é Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Depois, até o 23, vai falar das outras características, dos outros nutrientes, que são 9, mas hoje ficamos com esta palavra, longanimidade. No livro aqui está na página 117. Você ainda não tem este livro, ele está em reedição, brevemente teremos, eu vou te avisar. Mas você que já tem, olha, pode até acompanhar, vez por outra a gente vai aqui no livro, para mostrar, né, que estamos alinhados e que, apesar de fazermos aqui uma releitura, né, e buscarmos um enfoque mais pessoal, mais personalíssimo, pelo trato da escola de capacitação, nós estamos sempre atrelados e alinhados ao tema do livro. Gálatas 5, 17, 18, e depois o 24, diz, porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Depois o versículo 24, ele diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então o apóstolo Miguel Ângelo, aqui na página 117, ele diz assim, paixões e concupiscências são palavras muito pesadas, desregradas, mas quem é de Cristo já crucificou as suas paixões e concupiscências, ou seja, já submeteu ao Espírito, já se submeteu ao Espírito. Se o crente não conhece essa verdade e deixa que seu lado carnal se exacerbe, como é a sua vida? Como é a sua vida? Ele pergunta. Continua mentindo, roubando, adulterando, fornicando, prejudicando, etc. É necessário que o cristão tenha em mente que não é mais o querer da sua carne que prevalece, mas o querer do Espírito em si. Acredite, pela nossa carne nós não vamos viver nada do que Deus tem para nós. Ui, bispo, calma aí. É verdade. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Acredite, o mundo que jaz no maligno, no seu contexto mais amplo, sabe, sentido lato sensu, não vai querer nada disso para você. A sua carne não vai ver nada do que tem o reino dos céus. O mistério da iniquidade, os dados inflamados do maligno, vão fazer de tudo para desviar você desse curso. Então vamos avançar entendendo essas questões entre carne e espírito. Porque está aí, a carne ela faz o que? Ela milita, é uma guerra. Ela está militando, ela está em guerra. Isso não para. Ela milita contra o Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 22, diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso aqui, amados, eu faria uma remissão com Efésios 2, 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele. Vou até passar para cá, para você não pensar que eu estou lendo em lugar nenhum, isso está na minha mente, no meu coração. Fique calmo, bispo, eu não consigo decorar, é o meu chamado, amados. Estou aqui com humildade diante de Deus e canalizando toda a glória a Deus, isso vem de Deus, é claro que passa por momentos de estudo que eu tenho muito grandes, Um jovem foi assistir um concerto de um grande pianista
E no final do concerto ele disse: olha, o senhor toca maravilhosamente esse piano, que coisa linda. Eu daria a minha vida para tocar igual o senhor. Ele disse: pois eu dei a minha. Tinha aquele senhor mais de 80 anos, e ele passou a vida toda estudando piano. Eu estou, irmãos, acreditem, estudo. Às vezes eu vou dormir, minha esposa fala: amor, você está dormindo pouco, você... Aí Deus me desperta cedo, eu fico pensando, amanhã eu vou acordar um pouquinho mais tarde, Deus me desperta, e lá vou eu, ouvir Deus, ouvir a palavra, orar, e esse é o resultado, entende? Eis-me aqui, eu entendo o meu chamado, então, uma questão de chamado, né, e acredite, tudo está no controle de Deus. Aí eu posso dizer: Deus está no controle. Senão eu vou ficar: Deus está no controle, Deus está no controle. Temos que, primeiro, entender que nós temos um chamado, e acredite, você que vem, a graça de Deus, e parabéns a você que vem, as pessoas que estão aqui, são pessoas que frequentam os outros cultos, alguns aqui frequentam praticamente todos os cultos, estavam aqui ontem à noite, no culto de oração, mas vem também numa terça. Bem-haja, você pela internet que já se liga em todas as nossas programações, é isso mesmo. Nós somos ministros de uma nova aliança. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, depois dele falar no versículo 5, no versículo 6 ele diz: nós somos agora chamados como ministros de uma nova aliança. Ele nos habilitou, né, esta habilidade, ela vem de que forma? É no Espírito, não na carne. Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 11, a letra B, diz: e também faço esta oração. Paulo orava o tempo todo pelas igrejas, né? Ele diz: olha, faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Mas não é que o amor seja mensurável, entendeu? Não é que você diga: olha, aqui hoje eu tenho um amor do tamanho desse copo, amanhã eu vou ter um amor... Não, ele diz: em pleno conhecimento e toda a percepção. Amor, amado, diga comigo: amor não se resume a bens e palavras. Amor é atitude. Dá uma frase aí de sabedoria, hein? Amor não se resume a bens e palavras. Amor é atitude. Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Vamos lá no capítulo 4, do 1 ao 11, para a gente ir rapidinho. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande a benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Sabe aquela coisa do camarada ficar de longe, olhando para ver o circo pegar fogo? Isso era carne, irmão. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, né? Porque aquilo não estava sendo suficiente. Olha como Deus faz. Nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu. Deus sempre cuidando de Jonas, mostrando o ato dele, e analogicamente, paralelamente, com uma outra atitude de Deus, sempre a vontade ativa e a vontade permissiva. E Jonas sempre, como diz a nossa bispa nacional, minha querida mana, bispa Ana Carolina, deslizando na maionese, né? E aí, olha, um vento calmoso, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que uma noite nasceu e na outra pereceu? E não é eu de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Às vezes a pessoa diz assim: não, porque o peixe engoliu Jonas,
né? A Bíblia traz esse texto e realmente esse peixe engoliu. Mas eu estava pensando, pelo cuidado que você está vendo Deus tendo com Jonas aí, você viu? Manda uma plantinha para cobrir a cabeça mesmo, e depois manda um ventozinho para refrescar. Eu estava pensando, gente, Deus deve ter formado um peixe especial para Jonas, que tinha ar-condicionado, vidro elétrico, teto solar, e tudo que você possa imaginar. Acredite, Jonas até orou no ventre do peixe. Como é que Jonas ia conseguir orar no ventre do peixe? Então, o mistério de Deus, o que eu quero enfatizar, está entendendo, Rubens? Como é que é lindo você pensar na palavra de Deus e entender que há uma linguagem humana para mostrar coisas espirituais que muitas vezes a nossa visão humana limita. E às vezes a pessoa para lá no início e diz, aí Deus se arrependeu, aí Deus se arrepende. Não é que Deus se arrependeu, é uma linguagem humana para dizer que Deus tratou o assunto de uma outra forma. Que na verdade era desde o princípio o pensamento de Deus. Deus tinha mandado ele pregar a Nínive para que a Nínive se arrependesse. E Jonas é que não acreditava. Jonas que na carne, amado, acredite, amado, a carne nunca acerta. Carne é tragédia pura. Carne é tragédia anunciada. Às vezes eu olho, eu digo para minha esposa, eu digo para um bispo, eu digo, olha, eu não queria, mas é previsível. É previsível. É tragédia anunciada. A carne nunca acerta. Mas o Espírito nunca erra. O Espírito nunca erra. Então esse contexto de Jonas é para a gente entender como Deus é longânimo. Nós na carne não vamos ser longânimos, primeiro nem com Deus, muito mais com os outros. E desculpem, acaba não sendo conosco também, amados. Atenção, o futuro das pessoas que são ansiosas, que são imediatistas, que não são longânimas, que não entendendo que nós temos um chamado a melhorar a cada dia, doutora Marcela, essas pessoas acabam entrando em depressão, e a depressão vai, e como psicanalista clínico eu posso dizer para você, a depressão ela vai ficando cada vez mais crítica, depois se torna crônica, e a maioria das pessoas que vão ao suicídio começaram com uma pequena depressão. Nenhum suicida se suicidou, aliás, desculpe, há uma diferença entre suicídio e quem comete suicídio. Uma coisa é a pessoa que comete suicídio, é esse que começou com uma depressão pequena. E tem os suicidas que são aqueles que, na verdade, são pessoas que premeditam, são os kamikazes, aquele camarada que coloca homem-bomba, e com a morte dele, ele mata um montão de gente, porque ele é mau, e ele não é só um suicida, ele é um homicida, por isso que ele não entra no reino dos céus. Tá? Só uma palhinha aqui, que a gente tem que explicar. Tem que explicar. Agora, o que comete suicídio, amado, acredite, ele saiu das faculdades mentais. Eu nem julgo essas pessoas quanto à salvação. Porque se nem o direito pune uma pessoa, né, temos aqui a doutora Marcela que pode me ajudar nisso, o direito não pune uma pessoa que comete um ato estando fora das suas faculdades mentais, como é que a Bíblia puniria? Então, o suicida, e acredite, hein, amados, possivelmente hoje, o maior índice de mortalidade do mundo hoje já é, inclusive nos jovens, é de suicídio. Já tem uma estatística terrível aí mostrando isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Era isso que Deus tratava com Nínive. Lógico que numa linguagem, amados, de um tempo em que o Espírito Santo não habitava em nós, como hoje habita. Então nós temos que trazer esta visão para os dias de hoje. E isso que passa pela nossa igreja, isso que passa pelo Ministério Cristo Vive, isso que passa pela última reforma protestante, isso que passa por nós encabeçarmos o arrebatamento da igreja, isso que passa por nós constituirmos o vestido de noiva da igreja de Deus. Eu sei que as outras denominações vão continuar lá existindo, isso é a multiforme graça de Deus, tá bem, mas nós vamos ter que, daqui desta igreja, daqui deste ministério, para o Brasil e para o mundo, influenciar a todos, quantos Deus quiser que entendam esta visão do Todo-Poderoso, esta visão da revelação da graça de Deus, ministério
da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Nosso apóstolo aqui cita na página 127 do livro: não somos ministros de imputação de pecados, somos ministros da reconciliação. Por isso, temos como missão dada por Deus, amados, missão, essa é a palavra poderosa, missão dada por Deus. Qual é a nossa missão, amados? Levarmos pessoas ao conhecimento de Jesus. Aqui na palavra do apóstolo Miguel diz, levarmos pessoas ao conhecimento de Jesus. Esse é nosso chamado. Na carne, amados, ninguém vai viver isso que nós estamos vivendo. Pregar graça de Deus tem que ser com o nosso testemunho. Tenho dito isso aqui. Paulo em 1 Coríntios não está aí, mas você pode fazer uma remissão. 1 Coríntios 9, 27. Ele, primeiro, no contexto, nos versículos anteriores, ele nos compara a atletas e ele diz que ele avança, mas não como desferindo golpes no ar. Você sabe que tem aquele que dá soco para todo lado, que critica todo mundo, que vê o erro em todo mundo, que tá aí, prega para todo mundo. Tem gente que adora pregar, irmão. E agora então com o Face, com o WhatsApp, com todas essas redes sociais, o que está cheio de pregador aí. Há pouco tínhamos um que andava aqui em nosso meio, mas que postava vídeos o tempo todo e escorregava. Eu falava, meu Deus, 10, 20, 30 anos, essa pessoa não entendeu a graça de Deus, o que será, o que será? O que será, que será? Tomara que seja da graça de Deus e volte. Se arrependa, eu não vou ficar igual Jonas aqui, torcendo para o mal de ninguém, não. E nem revoltado com Deus, se Deus está tratando, tomara que volte. Mas, meu Deus, vamos vigiar, amados. Vamos vigiar a nossa carne. É tão sério que lá em 1 Coríntios 9, 27, depois Paulo diz, olha, eu não dou os murros no ar, não. Esse texto não está aí, está na minha mente e no meu coração. É 1 Coríntios 9, 27. Se você for nos anteriores, você vai ver ele dizendo isso. Mas no 27 ele diz, esmurro o meu corpo. Então ele dava murros no corpo. E o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, ele entendia tanto disso, Jair querido, que no versículo 8, nos versículos 8 e 9 de Gálatas, é Gálatas capítulo 1, ele chega a dizer assim, olha, se alguém prega evangelho além do que temos pregado, seja anátema. Aí depois ele vai explicando, no versículo 8, ele vai dizendo quem poderia pregar evangelho diferente. Ele fala de anjo, de qualquer criatura, repete, ele fala, eu repito. E se qualquer um, ou ainda um de nós mesmos, ele se envolve, vos prega evangelho além do que temos pregado. Olha qual é a vigilância, amados, que nós temos que ter na nossa carne. Vale o que eu estou pregando para você até agora. Se amanhã eu não recebo jamais isso para a minha vida, eu mudasse com esse aspecto aqui, amado, eu teria que ser anátema perante vocês. Anátema nesse contexto é o quê? Primeiro, é alguém que está vivendo na lei, volta a viver na lei, não entende mais a graça de Deus, não prega a graça de Deus, quer lidar com carne, porque lei lida com carne. Paulo diz que a lei estava enferma no tocante à carne. E segundo, é anátema porque tem que ser como uma pessoa maldita perante você, ou seja, está dizendo errado, é de maldizer, está dizendo coisas más, e você não tem que receber na sua vida mais. Por isso é anátema. Seja anátema, seja rejeitável perante você, seja alguém que, vai me trazer maldição, está dizendo coisas que são más, que são malditas, coisas malditas, desse contexto da etimologia ampla, sabe? Ele diz, são coisas malditas, coisas ditas erradas, não estão mais dizendo coisas boas, estão dizendo coisas más. Rejeite. Olha, ele diz, ainda que nós mesmos. Isso era apenas para dar segurança e mostrar a responsabilidade do que ele estava pregando, como estou fazendo aqui, porque, graças a Deus, quando a gente entra nesse viés, não tem retorno, amado. Mas a gente começa a ver coisas que às vezes nem gostaria de ver, acredite.
E eu vejo, às vezes eu vejo, mas só que eu não faço igual o Jonas, não fico sentado. Eu estou aqui gritando. Quem sabe essa pessoa não está me assistindo aí, como um agente secreto pela internet. Bem age, é para isso que eu estou aqui. Aliás, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Tem que ser humilde, tem que entender que a suficiência vem de Deus, tem que entender o kairos de Deus, não é o cronos do homem. Cronos é o tempo do homem. Kairos é o tempo de Deus, dos originais, essa palavra. O bom é quando o kairos se encontra com o cronos, aí você tem milagres. Para casa aí para você. Falei isso ontem para uma pessoa muito querida. Falei, antes de dormir, leia 2 capítulos da Bíblia. Tomara que ele tenha lido. Leia Eclesiastes 3 e leia Provérbios 3. 2 capítulos. Olha, todos número 3. 3 é número ministerial, amados. O 3 é tão importante que todas as formações moleculares, todas as nossas bases existenciais aqui, está tudo estruturado em número 3. Para você ter uma ideia. Não vou ficar aqui falando tanto, que eu sei muitas coisas. Não vou falar que você vai começar pensando que eu sou numerólogo. Não. Numerologia é coisa do diabo. Num você vai ver que há tempo para todas as coisas, e no outro você vai ver que se você usar esse tempo com sabedoria, o que é o resultado de Deus na sua vida? É vivendo na visão do Todo-Poderoso. É tendo a longanimidade, ânimo longo. É um ânimo de alguém que não desiste. É uma pessoa que é motivada. Motivação, a palavra motivação, ela deriva de motor. Motor que move, que gera força, que, sabe, já viu aqueles caminhões que a gente está na estrada, às vezes o cara com um caminhãozão 30 metros, às vezes vem um outro atrás, e ele ainda te passa, e às vezes na subida, irmão, aquilo é motor. Eu quero ver você com um motor desse, meu amado. Eu quero para a minha vida. Você quer para a sua vida? Diga, motor da graça de Deus. Diga, motor alimentado pela palavra. Motor com longanimidade. Pistões alongados. Nada tira a motivação de quem está na longanimidade, amado. Essa característica, esse fruto, essa virtude do fruto do Espírito, esse nutriente do fruto do Espírito, longanimidade. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Bem haja. Nossa Maria José, chamada carinhosamente de Zezé, irmã Zezé, que também já são desde Piedade, né? Desde Piedade. Nosso ministério, moram bem distante daqui e estão sempre que podem, quase que todos os cultos, todas as terças estão aqui conosco. O que tem trazido você aqui às terças-feiras? O que esse culto tem feito também na sua vida como diferencial, Zezé? Um convite que você poderia fazer a quem vai assistir esse seu testemunho pela internet? Nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Amém. Nós temos crescido, graças a Deus, nós temos aprendido muito. Não que os cultos apostólicos não nos ensinem também, claro. Lógico que ensina, mas aqui é um momento diferente que a gente tem. E terça-feira é um compromisso que eu tenho. Glória a Deus. Eu tirei isso para minha vida, separei a terça-feira pela manhã. Nós não estamos aqui às terças-feiras de manhã se não houver como a gente sair de casa. Mas se for para sair de casa, é para vir à igreja. É para vir à igreja, porque Glória realmente é um aprendizado, é um crescimento. Nós temos crescido, entendeu? Caminhando assim com mais... Me parece que os pés mais firmes, com mais segurança. Mais focados, né? Mais focados. Mais conscientes. Entendeu? Mais conscientes. E você, para vir aqui numa terça-feira, você não tinha nada para fazer, por isso que você resolveu vir? Não, tem sim. Não tinha nada para fazer, estava desocupada? Não, dona de casa não fica desocupada. Apesar de eu não trabalhar mais. Mas né, tem família, fora, tem netinha. Já estou aposentada, mas nós temos os nossos afazeres de casa. Mas eu me programo, né? A gente tem uma programação. Terça-feira de manhã, não. Já tem um compromisso. Entendeu? Já tem um compromisso. Nós já temos o compromisso de estar na igreja terça-feira. Entendeu? Então é possível, não é, Zezé? Nós podemos dizer, essas pessoas que têm nos assistido pela internet, que moram
às vezes acham que moram longe, vocês moram lá na Vila Rosali. Vila Rosali. Né? Dá Depois quanto de São tempo de João. carro de lá para cá? 1 hora. Em torno de 1 hora de carro que eles fazem para cá, e não há distância. Você pode, você precisa determinar isso, esse compromisso, né? Faça esse voto com Deus, conforme esses irmãos têm feito, e quando a gente quer, a gente pode.